E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans e estou aqui para mais um vídeo, hoje com cortes do Hora 10, jornal do canal TPA Notícias, da televisão pública de Angola. Tivemos problemas técnicos, então você vai ver que não deu para comentar todos os temas, mas o que deu para comentar você vai assistir daqui a pouco. Mas depois dos cortes eu volto com exclusivo, inclusive eu irei complementar aquilo que não foi possível comentar por causa das questões técnicas. Tá combinado assim? Eu peço que você curta, comente, compartilhe o nosso vídeo. Vamos ampliar o alcance aqui do nosso canal. E quem pode, contribui com o Pix para que possamos trazer mais e mais conteúdos para você. Então vamos assistir aos cortes e daqui a pouquinho eu volto com temas exclusivos para você que é seguidor aqui do canal. Seguimos agora para a atualidade internacional. O conselheiro de política externa do Kremlin afirma que a reunião entre as delegações dos Estados Unidos da América e da Rússia na Arábia Saudita correu bem, salientando que não há uma data específica para o encontro entre os líderes dos dois países. Washington garante que a União Europeia não será excluída das negociações. O alto funcionário do Kremlin acrescenta que as duas partes concordaram em que os negociadores falassem sobre a Ucrânia e discutiram brevemente as condições necessárias para uma cimeira entre Putin e Trump. O Hamas anunciou que vai libertar mais 6 reféns no sábado, os últimos dos 33 que deverão ser libertos durante a primeira negociação de cessar-fogo com Israel. O grupo anunciou igualmente que entregará os corpos de 4 outros reféns falecidos. Esta libertação de reféns será feita em troca de centenas de prisioneiros palestinianos detidos por Israel. Até a data foram efetuadas 6 trocas entre as duas partes. Sem fornecer mais pormenores, o líder do Hamas afirmou que o grupo militante entregará os restos mortais da família Bibas, da qual um dos membros foi libertado com vida no dia 1º de fevereiro. Momento para os comentários que se impõem nesta edição com o Issau Agostinho e o Wellington. Aos dois, muito boa noite, bem-vindos. Boa noite, Sansão. Boa noite, Sal. E também a você assistindo a Hora 10. É um prazer estar aqui de volta. Obrigado mesmo pela presença. Começo consigo, Wellington, olhando para este encontro, de resto que hoje domina a atualidade internacional. Para já, que conclusões aqui podes destacar em relação a este encontro? Olha, o grande acontecimento aqui é um encontro entre diplomatas norte-americanos e russos, não é? Porque este encontro na Arábia Saudita é um encontro que deve ser considerado um passo importante na busca da paz, não é? Apesar de que, como as autoridades norte-americanas falaram, os atores europeus e também a Ucrânia deverão, em algum momento, estar incluídos nas conversas. Obviamente que causou um mal-estar enorme aqui na Europa, porque ficou uma sensação de abandono, porque os Estados Unidos são parceiros dos europeus, especialmente através do bloco militar da NATO, e esta iniciativa de Donald Trump de primeiro conversar por 90 minutos ao telefone com Vladimir Putin e depois realizar este encontro que foi muito noticiado hoje, o encontro na Arábia Saudita, entre diplomatas norte-americanos e russos. Essa iniciativa, e já víamos falando sobre isso aqui ontem, inclusive, essa iniciativa ela deveria ter sido tomada pelos europeus. Observe que a situação da Rússia, como quem está com ampla vantagem no campo de batalha, era de esperar quem iria se manifestar primeiro em busca
de um cessar-fogo e de um acordo para a paz definitiva. Os europeus hesitaram, foram extremamente equivocados na manutenção da mentira de que a Rússia vai atacar e também das hostilidades contra a Rússia, enquanto Donald Trump buscou uma conversa direta com Vladimir Putin. E agora, se os europeus insistirem com o plano de guerra, o mundo vai olhar os europeus como os culpados por tudo de ruim que aconteceu para os ucranianos e para a Europa. É uma grande saída encontrada por Donald Trump. Não podemos aqui tirar o mérito do xadrez político que ele mexeu nas peças. Existe aqui uma situação de constrangimento por parte dos políticos europeus, porque eles realmente foram apanhados de surpresa. O Marco Rubio, ele tem sido bastante enfático em não antecipar qualquer tipo de ponto crucial sobre negociações e afirmando que o primeiro passo deve ser a reaproximação diplomática, porque sabemos que as feridas ainda estão aí expostas, porque tudo que foi feito e que chamávamos aqui nos nossos comentários de russofobia, tudo aquilo foi muito profundo e causa estranheza até mesmo nos cidadãos norte-americanos, né? Essa nova abordagem dos Estados Unidos nesta conversa com a Rússia. Então, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, ele também disse que o Ocidente terá que suspender as sanções contra a Federação Russa no caso de um acordo sobre a guerra na Ucrânia. Aqui, Sansão, antes de devolver a palavra para você, para passar para o nosso colega Issao Agostinho, eu gostaria de dizer que ninguém pode negar que a Arábia Saudita se firmou como um importante centro diplomático, né? Porque Riad passou a ser um local de diálogo sobre paz. Observe que na sexta-feira haverá um encontro de líderes do Conselho de Cooperação do Golfo, Jordânia e Egito na discussão sobre um plano para reconstruir Gaza sem realocar a população, conforme tem sido prognosticado aí pelo Donald Trump e também por Benjamin Netanyahu. Então, com esse encontro entre diplomatas dos Estados Unidos e da Rússia na Arábia Saudita, temos que ver que há uma nova visão sobre a Arábia Saudita aos olhos do mundo. E sobre isso, certamente, nós iremos comentar um pouco mais à frente. Por enquanto é só, Sansão. Wellington, eu perguntava, olhando para estes dois momentos deste encontro, que foi, de resto, o relançar das relações entre a Rússia e os Estados Unidos, é possível que a negociação para um cessar-fogo, a paz na Ucrânia, aconteça antes deste encontro provável entre Putin e Trump? Eu concordo com esta possibilidade, por uma razão simples: não há dinheiro para a guerra. E o esforço de uma guerra sem o apoio norte-americano seria ainda mais danoso para a Europa. Não é repetitivo dizer ao nosso público que a Europa está com sérias dificuldades financeiras, econômicas financeiras, assim como os Estados Unidos da América. Donald Trump, ao assumir o comando do país no mês passado, percebeu que não poderia manter tantas linhas de frente na política internacional e começou a cortar verbas de praticamente tudo. A USAID é um dos exemplos, agora vai ter uma auditoria no Pentágono. Tudo isso é tentando reduzir custos para tentar salvar a economia interna dos Estados Unidos da América. Os países europeus ou seguem este mesmo modelo ou terão graves dificuldades. Não adianta ameaçar que vão enviar tropas, que vão investir 6
mil milhões ou bilhões de euros, como falaram hoje, porque isso não resolverá o problema da Ucrânia, não reverterá o resultado. A guerra está perdida para a Ucrânia e para todos que continuarem queimando dinheiro no solo ucraniano. A questão agora é falar sobre paz e, se o diálogo prevalecer, não haverá a sensação de que houve derrota ou vencedor. Haverá, sim, um recomeço para todos. Então, eu acredito que, com essa iniciativa norte-americana de uma conversa com a Rússia, certamente o processo de paz poderá ser acelerado, até porque potências como China e outros países já se manifestaram sobre a importante iniciativa desta conversa entre diplomatas russos e norte-americanos hoje na Arábia Saudita. Wellington, qual é a sua apreciação de praticamente a primeira fase está já na reta final? Como é que podemos aqui desenhar a segunda? Olha, a segunda fase terá que ser com a manutenção de paz, porque Israel não tem condição de fazer algo além de matar civis. Israel perdeu no campo de batalha para o Hezbollah, Israel perdeu no campo de batalha para o Hamas e Israel uniu toda a região contra ele. Não há condição dos Estados Unidos bancarem a guerra para Israel, mesmo que mande equipamentos. Infelizmente, perdemos novamente os nossos comentadores nesta edição do Hora 10 da noite. Você assistiu aos cortes do jornal Hora 10, edição da noite, do canal TPA Notícias da Televisão Pública de Angola. Espero que você tenha gostado do que eu pude comentar, né? Por causa das questões técnicas aí, como você deve ter percebido. Mas como eu prometi, na abertura do vídeo, eu vou comentar também, e de uma maneira mais ampla, não só os temas que eu já falei, ou tentei falar na televisão, mas também aqui para você temas sobre essa grande repercussão, não é, internacional sobre o encontro entre diplomatas de Estados Unidos e Rússia, que foi realizado em Riad, na Arábia Saudita, e foram concordados 4 princípios para avançar nas negociações de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, e isso gerou, de alguma maneira, um mal-estar tremendo com os outros membros da OTAN, especialmente os europeus, porque muitos consideram que foi uma traição dos Estados Unidos da América. Ora, a guerra não faz mais nenhum sentido de ser mantida. Por isso, eu vejo que, no lugar de criticarmos se os Estados Unidos traíram ou não a Europa, devemos primeiro celebrar qualquer fiapo de paz que possa ser consumado. Por quê? Porque quem está sofrendo numa guerra não pode esperar que o orgulho de quem está em gabinete possa prevalecer. Então, é ridículo que os europeus, em especial, ainda levantem a possibilidade da manutenção de uma guerra quando o povo europeu já não aguenta mais também as consequências dessa guerra. Muito dinheiro jogado fora, a derrota consolidada, não tem como ser revertida, uma tremenda burrice ter mergulhado de cabeça na piscina vazia da Ucrânia, na oportunidade convencidos aí pelo Joe Biden, e agora o Donald Trump chegou com uma agenda completamente diferente, tentando salvar a economia norte-americana, cortando gastos externos, e isso provocou uma grande ruptura naquele projeto chamado de atlanticista, né? Então, não tem mais o que conversar sobre isso, vamos torcer para que as próximas etapas que foram inicialmente previstas, elas possam ser cumpridas na totalidade e que possamos celebrar a paz. A Rússia está celebrando bastante isso porque a suspensão de sanções e outros danos que foram impostos
aos russos, tudo isso poderá ser suspenso na medida em que o diálogo prevalece. Então, só notícia boa e espero que os europeus tenham a sabedoria de poder entender que a paz é mais importante do que a guerra. Eu queria falar também sobre a repercussão internacional, não é? Fora um pouco aí dessas picuinhas do encontro que foi realizado em Paris e também do encontro de emergência que foi também convocado por Emmanuel Macron para sexta-feira. Bem, o ministro das Relações Exteriores chinês, o Wang Yi, ele disse que a China apoia os esforços dos Estados Unidos da América e da Rússia para acabar com o conflito na Ucrânia. De acordo com ele, é necessário criar um consenso para resolver este conflito e lançar as bases da paz. E eu concordo plenamente com esta opinião. O chanceler alemão, que já está de saída, ele foi extremamente dúbio no comentário que fez ontem em Paris, né? Porque ele disse que estava irritado com os debates sobre tropas europeias na Ucrânia e também negociações de paz entre Rússia e Estados Unidos. Ou seja, ele é contra a guerra e é contra a paz. Então, é a cara desse chanceler que já está aí saindo do comando da Alemanha, né? Ele que ajudou a jogar a Alemanha neste caos econômico sem o gás da Rússia através do Nord Stream. Então, não era de esperar nada diferente dele, né? O Olaf Scholz, ele disse a jornalistas ontem em Paris que a discussão inadequada no momento errado e sobre um tema errado. Ou seja, todo mundo está errado, só ele que está certo. Mas o povo da Alemanha não concorda muito com ele. Já o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, ele disse que os líderes da União Europeia ficarão contentes com um papel secundário na determinação da futura ordem mundial e só poderão saber sobre o andamento das negociações entre Rússia e os Estados Unidos da América pelos jornais. E ele lembrou também que já havia feito o alerta sobre isso. E é verdade. Inclusive foi um dos temas do meu comentário na Hora 10 no final do ano passado. Macron, como eu falei há pouco, ele convocou uma reunião de emergência entre os líderes da União Europeia na sexta-feira para discutir a questão da Ucrânia e também a segurança da Europa. Entre outros países convidados estão Noruega, Canadá, Estados Bálticos, que são Estônia, Letônia e Lituânia, os mais barulhentos, aqueles pequenininhos ali, e que até o Donald Trump disse que vai retirar as bases militares norte-americanas ali, de Estônia, Letônia e Lituânia. Então, os pinchers vão fazer menos barulho, né? Também a República Tcheca vai estar presente, a Grécia, a Finlândia, a Romênia, Suécia e a Bélgica. Até a imprensa norte-americana está, assim, irritadíssima com a iniciativa de Donald Trump de dialogar com Vladimir Putin, porque ela está chamando de reunião de negócios. Então, para ela, não é uma reunião que busca a pacificação. Então, são essas assim as principais repercussões internacionais. Teve também o Recep Tayyip Erdogan, que é o presidente turco, né? Ele falou que a Turquia seria um lugar ideal para possíveis negociações entre a Rússia e a Ucrânia e também os Estados Unidos. Bem, agora todo mundo vai querer ser o dono do pedaço, né? Mas quem realmente está demonstrando uma grande força, eu falei isso no meu comentário, mas repito aqui, en passant para você, é a Arábia Saudita, né? Que além do conflito de Rússia contra a OTAN em solo ucraniano, está mediando a situação de Gaza, na faixa de Gaza,
e discutindo um plano de reconstrução de Gaza, o que é algo grandioso e que vai completamente no sentido contrário àquilo que pretendia não só Donald Trump, mas também Benjamin Netanyahu. Eu estava falando sobre Israel e sobre a possibilidade de traçar um cenário pós última etapa do cessar-fogo que está em curso, quando eu falei que Israel não tem condição de manter aquela guerra porque não tem tecnologia bélica suficiente para fazer frente à tecnologia hipersônica que é dominada pelos Houthis do Iêmen, pelo Hezbollah e também pelos iranianos. Então, é uma questão existencial, tenho repetido isso aqui, e muitas pessoas que, por alienação religiosa, que acham que o Israel, esse país aí habitado e comandado por sionistas loucos, insanos, é o Israel da Bíblia. Não é Israel da Bíblia. Israel era na Bíblia. O Rafael Machado falou isso no Geoforça de uma forma brilhante, um estudioso, um intelectual, o Rafael Machado, que Israel da Bíblia era igreja, não é o país. Esse país aí foi inventado nas Nações Unidas depois da Segunda Guerra Mundial. Não caia nessa loucura de confundir aquilo que está escrito na Bíblia, e especialmente no Velho Testamento, que não vale mais, né? Em relação a Israel de Benjamin Netanyahu. Você acha que Deus iria chamar Netanyahu e os loucos dele de povo escolhido e aquele lugar de terra, sei lá, abençoada? Essas maluquices aí, né, que eles inventam. É tudo loucura, insanidade, messianismo. Não caia nesse truque. Tá bom? Vamos torcer para que também seja encontrada uma solução pacífica e que Israel tenha a sabedoria de recuar. Caso contrário, vai ficar ruim para Israel ali. Vai ficar ruim para todo mundo, porque Israel mata civis descaradamente. Mas Israel vai sofrer bastante também. E pode ser uma baixa, assim, sem precedentes na história de Israel. Tá bom? Bem, este também foi o conteúdo exclusivo para você que é seguidor do meu canal. Eu agradeço pela companhia, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Eu sou o Wellington Calazans, peço que você curta, comente e compartilhe os nossos conteúdos e quem pode contribui com o Pix para que possamos fazer mais e mais por você, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.